Ok, e ainda dentro então dessa dinâmica toda que você explicou pra gente, você até citou a equipe, né? Às vezes o jovem é até absorvido pelo mercado, mas ele tem que lidar com uma equipe. E eu tenho certeza que essa equipe tem pessoas de outras gerações. E esse jovem atual, que é da geração Y, ele tem um conflito ali, né, com pessoas de outras gerações. E aí, como é que é esse ringue aí, Sidney? A geração Y junto com a geração X, até a geração Z, que é depois da geração Y, chegando a né? Z, tá chegando agora. Exatamente. Tá explodindo. E aí, como é que é isso, esse lance? Várias gerações, a expectativa de vida aumentou, então isso se tornou possível, né, mais real. As pessoas estão vivendo mais, então mais gerações estão vivendo no mesmo tempo. Explica pra gente esse conflito de gerações dentro do mercado de trabalho. Bom, o mercado de trabalho hoje é composto por pelo menos 4 gerações e talvez uma quinta consiga entrar simultaneamente. Por quê? Aumentou a expectativa de vida, como você comentou. Esse aumento de expectativa de vida, ele é significativo. Porque nos últimos 30 anos, você incluiu na expectativa de vida em torno de 15 a 20 anos no modo geral. Eu tive o privilégio de ser jovem e ser desafiado muito cedo em algumas profissões legais. Eu fui gerente de banco. Então, com 20 anos de idade, eu já era gerente de banco. Mas por quê? Porque a fila estava andando numa velocidade. Junto comigo tinha um gerente de banco com 45 anos de idade. Ele já estava, assim, a gente falava, nossa, ele já parou na vida. E eu lá, não, vou abrir conta cliente, vamos lá, não, e trabalha, mexe no caixa, vamos mexer. E outra, vai se aposentar nessa profissão, né? E não, ele já estava terminando e ele se aposentou assim. Questão de 5 anos depois, ele já tinha tirado o time dele de campo. E eu estava ocupando eu e, obviamente, vários jovens na época ocupando. Então, isso era o natural. Detalhe, hoje, um jovem de 20 anos, se consegue chegar numa posição executiva, assim, difícil. Por quê? Porque ele já entrou mais tarde. Eu, com 20 anos, estava entrando, mas eu já estava há 6 anos no banco. Então, não é que eu entrei com 14, né? Então, eu já estava com quilometragem quando eu assumi a posição. Era precoce na época? Para a época, era precoce. Normalmente, o gerente entrava na posição de gerente com 25, 30. Era o normal. Não tinha exigência de faculdade. Eu já estava na faculdade. Então, eu, com 20, eu estava na faculdade, os gerentes não tinham faculdade. Então, isso me ajudou a acelerar. Perfeito. O que acontecia? Eu assumi o espaço dos veteranos da época que estavam saindo. O que acontece hoje? Hoje, um veterano, 45, 50 anos, ele olha para frente e fala, bom, qual que é a turma está morrendo com quantos anos? Há 80 e poucos anos. Ele começa a falar, peraí, então, eu estou com 50... Tem um chão... Eu ainda tenho muitos anos pela frente. Eu não tenho mais 10 anos, eu tenho 30. E o pior, ele está olhando os últimos 30 e fala, eu sei que tamanho tem 30. O que ele faz? Não sai do trabalho. Não sai. Ele já fala, não saio. Ele começa a fazer um processo de requalificação. Essa turma está muito rápida, eu vou aprender a mexer no computador, eu vou aprender a mexer nessa coisa. Não, ele vai se requalificar. E detalhe, como os sistemas de computador, seja iPad, estão ficando cada vez mais intuitivo, ele se surpreende conseguindo aprender. Por quê? Porque o sistema está mais fácil de utilizar. E ele começa a ficar muito motivado e fala, não, eu dou conta. O que acontece com ele? Ele começa a ser, eu brinquei com esse termo e falava que é a geração FY, né? A geração Forever Young. Ele começa a se sentir jovem e a gente vê que a atitude dele começa a ser jovem, ele compra moto, ele manda tatuar, ele começa a usar roupa mais descolada. Esse jovem diferente, porque ele, além de estar com o espírito jovem, se sentindo jovem, vendo que ainda tem muito tempo pela frente e cheio de vontade, ele descobre que ele tem uma coisa que ele não tinha quando tinha 20 anos de idade. O que ele tem com 50 anos de idade que ele não tinha com 20? Experiência. Ele tem agora a experiência. Sim. Então ele é o jovem perfeito, porque ele é jovem com experiência. O que acontece com o jovem que vai entrando no mercado de trabalho? Ele encontra esse veterano ultra turbinado, cheio de motivação e cheio de vontade de mostrar que agora ele é o cara. O jovem entra primeiro querendo mudar, querendo, vamos dizer, ser reconhecido pela sua contribuição. Ele está entrando nessa história e ele encontra esse jovem turbinado e esse jovem com experiência, malandro pra caramba, já sabe lidar, o político ele já construiu. Esse jovem tem uma experiência, esse jovem veterano, né? Ele tem uma experiência que é a experiência de relacionamento interpessoal, sem falar na experiência técnica. O jovem entra com experiência técnica? Não, ele entra com conhecimento técnico, maior inclusive do que esse,
Muitas vezes sim. Mas sem nenhuma experiência Mas relacional. nenhuma experiência de relação. O que acontece? Ele entra e encontra esse aqui. Ou ele adota uma postura de, pô, eu admiro, nossa, eu quero estar na idade dele, tá que nem ele. Ou ele adota uma postura, eu nunca quero ser como ele, porque já imaginou, eu não quero ter a idade dele e ainda ser, sei lá, funcionário de tal empresa ou estar fazendo isso, eu quero muito mais. Esse jovem também entra com aquela exigência que eu falei no início. O jovem, ele entra com aquele negócio. Ele ganhou, o pai pagou, a mãe pagou, deu para ele tudo que ele não teve. O que aconteceu? Os pais estão falando, bom, agora eu te dei tudo que eu não tive, então eu espero que você seja nada menos do que sucesso. Ele entra com essa carga de ser o sucesso e encontra alguém que não está nem um pouco disponível para dar para ele o desafio. Uhum. Ele não consegue pegar o desafio, se desanima. Aí ele começa, eu não vou querer, eu não estou feliz. Ele começa a entrar numa razão de conflito que cria problemas. Então a gente vê esse cenário, na realidade, é muito, muito mais complexo do que apenas aquela história, o velho contra o novo. Não, o velho não é mais o velho do mesmo jeito e o novo não é mais o mesmo jeito. Eles estão se alterando.